Tá, tá, tá. Beleza. Fechado. Então tá. Beijo. Cara, mil desculpas, agora eu vi como é, como é que, o quanto pau no cu pode ser alguém que faz a gente esperar, né? Não, imagina, cara, imagina. Não é ao vivo isso aqui, né? Você tá ligado, é gravado, então tá Sim, tudo, sim, 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 tá sim, tudo sim, em sim, sim, casa, tá sim, tudo em casa. sim, sim. Você acha que eu tô sentindo o que você sente quando alguém atrasa? É tipo isso. Eu fico assim naquilo lá, e agora eu vi assim, tipo assim, eu entendi os caras, às vezes não é filho da putismo, entendeu? Claro, às vezes não é trânsito, não é um trânsito inventado, né? É, exatamente, exatamente isso. E aí, mano, obrigado, hein, por topar aqui, participar. Pô, obrigado, obrigado. Fez parte de um momento importante na minha vida. De olhar, numa época de que olhar televisão era interessante olhar televisão, né? Total, Agora cara. só evento ao vivo, cara. Eu olho, eu não sei, eu fico pensando assim, tá, eu olho futebol, esportes americanos, e aí eu comecei a fazer conta, assim. E agora, no começo da pandemia, Jornal Nacional, algumas coisas aqui do Sul que são importantes pra gente ver também. Tem um programa muito famoso aqui chamado Jornal do Almoço, e, cara, Pouquíssima coisa, né? Só, né? Tipo assim, muita só. coisa da TV na internet, né? Depois, né? Isso sim. Isso. Você sabe que essa semana eu cancelei minha TV a cabo, cara. Até deu uma repercussão maior na rede social do que os próprios conteúdos que eu faço aqui e tal. A galera ficou assim, mexeu com muita gente, porque muita gente dizia. Muita gente falou sobre a coragem, sobre o encorajamento de cancelar essa TV a cabo, né? E eu cancelei ela num surto de raiva, num momento meio Michael Douglas, dia de fúria, porque eu perdi o Real Madrid e Barcelona e, cara, e cancelei e não voltei atrás, velho. Não voltei atrás. Eles já foram pegar a caixinha? Já. Não, né? Ah, Já. já vieram? Já. Aí foi isso que deu a repercussão, ó, porque aí eu fiz uma foto do cara tirando a caixinha e tal, a galera eu coloquei o fim de uma era, porque pra mim, cara, é muito fim de uma era. A TV é muito babá pra mim, ela tá sempre ali de fundo de BG, ela é muito BG da minha vida. Eu acho que talvez essas empresas ainda existam. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu tava lá em Austin, naquele SXSW, eu tinha um amigo meu que morava lá. E aí tinha um jogo do Inter na Libertadores. Ele assim, meu, ele é colorado, vamos se reunir aqui, eu tenho dois amigos gaúchos aqui, vamos ver o jogo do Inter na Libertadores. Ano passado isso aí, em março. Aí ele pegou, eu cheguei na casa dele, uma TV, né? Uma TV. Assim, tá, mas Uhum. assim, como? Não, a cabo. E eu, tá, e aí eu sentei ali, né? Fizemos um churrasquinho antes, aquela coisa. E eu fiquei procurando a porra da caixinha. E eu assim, aí ele pegou e ligou a televisão e pá, deu, começou. Aí daqui a pouco fazia a rodinha aquela de trancou e a rodinha. Eu disse, cara, isso é pirata? Ele assim, não, é TV a cabo. Eu assim, como assim a cabo? Cadê a caixinha? Ele, não, cara, eu ligo o cabo da internet na TV, porque era smart, e aí eu baixei um aplicativo da Exato. NET, um aplicativo da Sky que tem tudo ali. Esse aí é o futuro. Dentre os estudos que eu tava fazendo de o que é o futuro da TV, porque a TV a cabo na leitura antiga, não sei se ela faz tanto sentido, tá muito dentro disso que você falou. Você tá assistindo quantos canais desses 200, 300 da TV a cabo? 6, 7. Exatamente. Não, e tá assistindo no gerúndio, eu minto, né? Eu vou onde tem o Inter e o Grêmio, que a minha profissão me obriga a fazer, e porque eu gosto. Aí eu tava acompanhando a NBA, ESPN e Sport TV. Assinei o aplicativo porque eu tinha desconto da Vivo. Vou falar marcas aí, foda-se. Eu posso Né? falar. Quem tem celular da Vivo tinha desconto pro NBA Pass. Aí eu assinei pra ver os jogos, assim, né? E beleza, porque eu gosto da narração do Everaldo Marques, eu gosto putz, esqueci o nome dele, o Rômulo Mendonça, sabe? Tem uns Até tem um apegos que a amigo. gente não consegue se desfazer, né? Que aí que tá. Então, Felipe, chega assim. Na real, é tudo a mesma coisa. A gente vai onde tem qualidade, a gente vai onde tem conteúdo, só mudaram os jeitos. Eu acho que tá tudo meio que se ajeitando, assim. Isso. As melancias estão meio que se adaptando, assim. Porque, bom, vamos lá. Eu uso agora é a Sky, porque eu fui para uma outra casa. Eu uso a minha senha da Sky para ver HBO, Perfeito. porque eu tenho HBO na Sky, entende? Então tá dentro dessa assinatura, mas se eu for fazer as contas, eu acho que se eu somar, tá, eu vou ter que pagar a Fox Premium, a Netflix não tem TV a cabo, O Sport aí que TV? mais? Sport TV, É. que aí eu pago o Premiere, que eu tenho Sport TV, Isso, né? Aí eu isso. já pago a Globo também, vai dar uns R$ 350 tudo aí, e tem o que eu quero, mais direcionado, né?
mais direcionado, que acho que é aí que tá a gente cada vez mais fazer a nossa curadoria. Quase como é o YouTube hoje em dia, né, cara? O YouTube, ele é bom, ele é ruim? Não sei, depende da tua curadoria, assim, da tua timeline ali. A mesma coisa com o Twitter, por exemplo, assim, né? Mas, Potter, então, a MTV que você via lá atrás não é a MTV que você não vê hoje, então? Ah, cara, a MTV foi o primeiro azar de todo, né? O YouTube quebrou a MTV, né, cara? Porque a gente ficava Total. esperando um programa pra ver um clipe, gravava em fita VHS 6 horas, né, pra caber mais clipes, assim, tipo assim, tinha uma poesia que, na real, a gente lembra hoje com poesia, mas, cara, tipo assim, tu tava ali dentro, tu sentia um outro cheiro, né? E ela foi muito importante na minha vida, porque a história da MTV na minha vida talvez tenha definido uma coisa muito legal, assim, que é pra onde eu me direcionei. Porque eu morava numa cidadezinha do Alegrete, chamada Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Não é uma cidadezinha, tem 80 mil habitantes, 70 mil habitantes. É uma cidade média pra baixo, assim. E aí, cara, como um milagre, a MTV entrou no HF. Ah, maravilhoso. A Era MTV tinha isso, cara. É. 91, 90. Cara, pra uma cidade que as rádios não tocavam o que a gente queria, conseguir música, tu precisava do LP emprestado de um amigo pra gravar ele. Era muito difícil comprar. Em Alegrete não tinha todos os discos, sabe? Aí veio a MTV, nossa senhora, né? Fez 35 anos agora, né? 30 anos. Eu vi, acho que foi o Zico Góes, Zico Góes. ele disse uma coisa interessante, assim, que a MTV ela acaba por causa da internet, mas ao mesmo tempo a internet começa com uma linguagem MTV. Totalmente. Totalmente. Eu vejo o youtuber é meio VJ, né? O youtuber é meio VJ, É né? uma coisa meio VJ, assim, sabe? Um descompromisso, assim, sabe? Com o quadrado, assim, sabe? Então, eu acho que é essa a importância. Mas eu tenho um apego emocional, assim, de fazer parte de uma pré-adolescência. Eu tinha 12, 13 anos de idade quando tinha MTV. Voltava do colégio, ligava a MTV, ficava a tarde inteira. E era a época... Acho que o Zeca não tava mais, assim, vamos lá. A Astrid, a Casé, Cazé, Cuca. o, a Cuca, o Gastão, que trabalhou depois na Atlântida, conheci o cara, gente boa pra caralho, Cara, pode gênio, cara. crer. Ele E aí foi teve um morar em Planeta Floripa. Atlântida, que é um puta de um festival aqui. Ele veio morar em Floripa e ele entrou na Atlântida. Ele fazia um programa chamado Gasômetro, acho que era. E ele tocava o que ele queria no sábado de tarde, assim, ao vivo, às 2 da tarde. Anima, só sonzeira. Aí, cara, e aí, cara, aquelas cavocadas dele. E aí ele levou uma vez para o Planeta Atlântida o Massari, cara. E aí eu vivi um Planeta Atlântico com Massari e com Gastão, assim, Dois sabe? ícones, dois caras sabem muito de música, sabem Foda, né, muito. cara? Então, tipo assim, isso faz parte de uma formação. Talvez por isso, na pré-adolescência, a MTV na minha cidade fez com que eu gostasse de música. Aí eu entrei Uhum. numa rádio chamada Atlântida aqui, que abriu os caminhos para mim, que é uma rádio pop, né? Como a MTV era pop, tinha os seus momentos mais assim pegados, mas a maioria da coisa era pop, assim, né? Por isso que eu digo assim que tu está lá também foi um momento assim, né? Tu pegou a última leva, né? Eu acho. Peguei a penúltima. Eu entrei em 2005, fui até 2010, assim. Antes da MTV virar uma coisa mais humorística, eu ainda peguei essa última fase dos programas de música e tal. E, cara, a gente fez altos verões MTV, a gente fez muitos verões aí no Sul. Em Atlântida, inclusive, eu lembro que tinha um milionário que tinha uma casona em Atlântida, tinha umas Ferraris, ele ficavam expostas na porta desse cara. Eu não lembro, assim, a gente se divertiu muito. Isso aí. Tinha mesmo. Eu até sei o sobrenome dele, como ele conhecia, mas não. Ah, é, entendi. Entendi. Ele é muito Muita gente vai famoso. saber agora que eu É. falei, Ah, não, entendi. quem é aqui do Sul, todo mundo sabe, certamente Justo. sabe. Vem cá, e você é um filho do rádio, né, Potter? Você começou no rádio, né? E o seu caminho como comunicador começa ali, né, na Atlântida. Na Atlântida. Começa um pouquinho antes como estagiário da Rádio Gaúcha, que é uma rádio muito potente aqui. E aí eu fui estagiário no ano 2000, 2001 ali. E aí eu não sou contratado na rádio, não tinha vaga, fico 5 meses desempregado e aparece uma vaga na Atlântida, que é uma rádio do mesmo grupo de comunicação, que é o grupo RBS, que é o grupo que na televisão aqui é afiliado à Globo. As outras coisas não tem nada a ver com a Globo. E aí os caras me encaminham pra Atlântida, assim, tem uma vaga que abre, eles, cara, tem um guri que acabou de sair daqui há 5 meses, que eu acho que pode ser interessante. Aí eu já chego direto no chefe, assim, sabe, na entrevista, assim. E aí tinha que ter um conhecimento de música, de cinema, pop, assim, sabe? É por isso que eu digo que aí a MTV me deu naturalmente, né, e, sei lá, a revista Bis, que virou Nossa, Showbiz e que voltou a ser boa. Bis. Eu morava num bairro lá no Alegrete que a gurizada toda era mais velha que eu.
Então isso também foi importante, assim, sabe? E gaúcho costuma gostar de música e de rock and roll, assim, né? Ou isso aí é um estigma? Cara, uma coisa meio Porto Alegre, assim, eu acho que é a mesma coisa, cara. Eu acho que tem uma coisa que sim combina com o gaúcho, eu não sei se é exclusivo dele. Ele tem um pouquinho mais de paciência com o novo. E uma impaciência com o velho. O velho que eu digo não é ser velho. Sei lá, a gente é um estado que nunca reelegeu um governador ou governadora. Nunca. Nunca foi reeleito. Maluco. E isso não vai acontecer de novo porque o atual governador não vai concorrer. Ele não gosta de reeleição. Então a gente vai obrigatoriamente votar e vai escolher um outro governador ou governadora, exatamente. Agora, mas ao mesmo tempo, para receber o novo, né, para votar num novo governador, a gente é aberto. Assim, então as bandas gostavam. Mas isso aí eu achei uma coisa muito linkada à década de 90, finalzinho. Vamos lá, 95 a 2005, assim, onde o Jota Quest vinha para cá na Opinião e era bem recebido. Eu acho, a minha explicação não é o gaúcho. Eu acho que é a Casa Opinião. A Casa de Shows Opinião. Porque ela é pequenininha. Ela cabe 2.000, 2.500 pessoas, 2.800 pessoas. E aí o que acontecia? Qualquer banda que vinha aqui, ela lotava o lugar. E ela se sentia muito acarinhada. Sabe? Aí criava essa coisa. Porque se fosse, sei lá, um lugar como Via Funchal, que cabe 3, 4, 5, 6 mil pessoas, não lotaria. E aí talvez ela não se sentisse tão acarinhada. Sabe? E então, óbvio que eu tô diminuindo isso para uma casa, né, cara? Deve ser uma coisa mais complexa, assim. Mas Sim, acho que a gente gosta de música como todo mundo, assim, sabe? Sei claro. lá, acho que Recife gosta de rock como aqui gosta, sabe? São Paulo gosta também. Porque também hoje ninguém mais gosta de rock, né, cara? É uma coisa meio quase lá do B, assim, né? E o que é rock, sabe? Acho que isso perdeu um pouco, assim. Acho que a molecada tá muito mais colocando isso no funk, né? Essa rebeldia, que eu também acho um discurso muito Isso, né? O positivo. cantar o momento, né? Tá Tipo assim, acabando indo muito mais pro a funk. gente cantava selinha, eu queria ser o banquinho da bicicleta para ficar no meio das pernas e sentir o teu ânus suar. Aí ninguém Cara, ficava horrorizado naquela época, né? Agora todo mundo fica horrorizado com uma pois é. senta na piroca, faz não sei o quê, babá. É a mesma merda adolescente, né? A mesma coisa. Talvez acho que hoje até mais explícito, assim. Mas ô Potter, você ali no. Bom, tem o pretinho básico. A gente podia fazer a timeline da sua vida aqui, sabe, Potter? Mas eu quero falar sobre assuntos, assim, sobre temas, que eu acho que é muito mais legal, assim, da gente conversar e tal. Mas não tem como escapar, não tem como falar de pretinho básico, que é como eu conheci o seu trabalho, assim. E foi muito louco porque eu conheci seu trabalho através do Pretinho Básico. E depois, quando eu vi teus outros rolês, assim, eu tive um choque, cara. Eu falei assim, caraca, porque são temas completamente diferentes, assim. E eu falei, meu, e que legal, assim, poder ouvir. Porque acho que a maioria das pessoas que eu acabava acompanhando do Pretinho Básico vão pro humor, realmente. Fazem a sua... Estão sempre dentro desse guarda-chuva, assim. Você tem outros guarda-chuvas e tal. Mas primeiro vamos falar de Pretinho Básico. A gente falou dessa mudança ou não mudança de letras, por exemplo. E as mudanças de humor, assim? Que você... Às vezes tem um momento que você olha pra trás, assim, do Pretinho Básico e fala, malandro, o que a gente fala? Cara, eu acho que a gente... Bom, o Pretinho começou... É um programa de humor chamado Pretinho Básico. Aqui existe desde 2007. Ele é quase uma continuação de um trabalho do Fetter, que é o criador do programa. Ele trabalhava na Atlântida, ele criou o programa X, que era um programa de humor lá da década de 90. Muito forte aqui. Aí ele sai da Atlântida, vai para uma outra rádio, dá o nome de pop rock para essa rádio, e lá ele cria o Cafezinho. Aí o Cafezinho são amigos conversando, lendo piadas e blá blá blá. Aí ele sai da pop rock, vai pra Atlântida e ali ele cria o Pretinho Básico, traz 2 colegas dele, o KG e o Maurício Amaral, junta com o Porã, que já tá por ali, eu tô por ali, o Pianjo está por ali, a gente entra também e assim tem uma primeira formação que vai somando gente e já tem quase 14 anos. Eu tô falando de 2 de abril de 2007. Você ficou o tempo todo? Eu estou desde o primeiro dia. Eu e o Fetter somos os únicos que nunca saíram. E aí, cara, óbvio que a gente passou por mudanças, né? Tipo assim, muito grandes. E eu conto uma história que eu acho que exemplifica isso aí. A gente fez uma música sobre gorda. Cara, não sei se é 2009, 2010. Sei que a gente fez uma música sobre gorda. A gente cantava música que era assim... A gente fazia muita paródia na época. A gente cantava gorda, gorda, gorda. Eu nem lembro que música que era no fundo, assim, tá? Beleza, se divertia no ar, tinha uma letra engraçadinha ali, tá. Aí um pai manda pra gente um e-mail.
E o e-mail do pai é assim: gurizada, tudo bem? Pô, sou muito fã de vocês, cara. Vocês estão... um momento importante pra mim, porque é o momento que eu tô indo pegar minha filha no colégio. E ela sai ali 5h45, e aí eu pego ela e a gente vai até em casa, que é uma viagem de 40 minutos, ouvindo vocês. E ela ri junto comigo. E é uma conexão que eu tenho com ela. E esses dias, vocês cantaram a música da Gorda. E a minha filha é gordinha e sofre de bullying no colégio. Aí vocês começaram a cantar música e falar da letra, e eu olho pelo retrovisor e ela tá chorando. Caraca, velho. E aí, putz, eu queria falar isso pra vocês, porque, né, foi um momento que não foi tão agradável assim, mas não quero também perseguir vocês, só queria falar isso pra vocês. Cara, Nossa. o Maurício imprimiu o e-mail, deu pra algum de nós ler, não foi eu que li, acho que foi o Fetter que leu. Cara, bateu assim no grupo inteiro, tipo assim, tá. Entendeu? E a categoria do pai, Maravilhoso. que eu falo até hoje, ele não nos xingou, ele não foi no Orkut ou no Facebook na época, sei lá, acho que ele já era Facebook, escreveu um textão, esse grupo RBS, afiliado à Globo. Cara, ele foi de uma elegância. Que pegou mais ainda, né? Ele tirou uma fotografia do que aconteceu e mostrou pra gente. Sabe? Acabou a música da Gorda, sabe? A gente se deu conta de uma responsabilidade que a gente não sabia que tinha. E aí, naturalmente, o programa foi se adequando, assim, sabe? Os ouvintes começaram a ficar meio putos, assim, agora são politicamente corretos. Eu acho que o programa não é politicamente correto. O programa, ele amadureceu, ele cresceu, cara. Lógico. Eu tinha 14 anos a menos em 2007. Isso não era muito dito também, né, cara? Eu também, assim, paro pra pensar, imagina, vários momentos ao vivo ali também, que não tenho nenhum pontual, assim, mas eu sei que tem, tá lá, sabe? Só que aí, Felipe, o que eu acho legal desse pai, cara, é que o seguinte, ele fez algo lá pra gente, que ele mudou o programa, sem julgar a gente. E aí eu fico pensando agora, nos dias atuais, onde não há mais a possibilidade desse erro. Esse erro foi eliminado do planeta Terra, cara. Esse erro, tipo assim, hoje, quando alguém comete um erro, essa pessoa ela é retirada do mercado. Aí o que acontece? Essa pessoa fica puta porque ela pode enxergar o erro dela. Então, a possibilidade de pedir desculpa já era. Uhum. Né? Eu tô falando do cancelamento. Sim. A possibilidade de outras pessoas aprenderem com o erro daquela ali também já era. Né? Porque é muito legal quando alguém fala assim, cara, eu queria pedir desculpas, eu errei. Tu olha assim, pô, que interessante esse cara. Total, mano. Pô, tô aprendendo com esse cara, que legal. A desculpa dele, né? Aprendendo também a pedir desculpa, como pedir desculpa, como abordar um assunto que às vezes é delicado, que às vezes é uma cagada que você fez. E como ninguém é perfeito, Felipe, quem tá cancelando e destruindo as pessoas, vai chegar a hora do erro dela. E ela não vai ter a chance de se explicar ou de pedir desculpa. E aí fudeu o planeta Terra, cara. Então a gente não tá notando. A gente não tá notando o que tá acontecendo. Que a gente vai parar de errar, mas, né? Porque o erro ele vai continuar, mas a questão é que a gente precisa mudar é o como a gente debater esse erro, né? Claro, óbvio. Tipo assim, cara, vamos lá. Que mundo que a gente quer? A gente vai eliminar pessoas que erram? Vai ser eliminar todo mundo. E outra coisa, eu e tu, Felipe, agora, nós achamos que nós estamos absolutamente incluídos no mundo e que a gente não fere ninguém no dia 29 de outubro de 2020, certo? Cara, tenho certeza que vão escutar esse programa aqui. Em 2045, nós vamos ser uns velhos e os caras vão lá na nossa casa bater por algo que a gente falou aqui. Porque o mundo vai evoluir, ou sei lá, vai mudar, que algo que a gente está fazendo agora, que a gente não está notando, vai ser destruído lá no futuro. Mas você acha que assim é. E você acha que a gente vai conseguir evoluir tanto a ponto de passar pela cultura do cancelamento e olhar lá pra trás e falava, olha, a gente cancelava as pessoas que erravam, olha, que bobagem. Que caminho você acha que a gente tá indo? Não tenho preparo pra responder isso aí, cara. Não sei. Eu não sei. Não, eu nunca pensei nisso assim, sabe? Eu acho que a cultura do cancelamento ela provoca duas coisas. O cancelamento de alguém que errou, e às vezes a cagada é gigantesca, né? Também tem muita gente que tá se aproveitando dizendo que foi cancelada e não foi cancelada. Ela só recebeu uma crítica. O marketing do cancelamento. Exatamente. Só recebeu uma crítica. Tipo assim, uma coisa é ser criticado, outra coisa é ser cancelado. Lógico. Né? Eu gravei um Potter Entrevista, eu faço um podcast chamado Potter Entrevista, e eu gravei com o Leandro Narlock.
O Leonardo Narlock, cara, ele se atrapalhou numa fala sobre... Aliás, um tema que nem era pra ter discussão, né? Tipo assim, doação de sangue de casais homossexuais. Cara, uma bobagem completa. Tipo assim, a gente quer sangue pros hospitais, galera. Foda-se se dão a bunda, se Fato, chupa cara. pau, se Fato, faz não velho. sei o quê. E aí o seguinte, o Leandro pensa isso. Só que ele se atrapalhou. Era um momento ao vivo, ele tá ali, ele não elabora muito bem a ideia dele. Repartem aquilo, botam na internet. A CNN demitiu o cara. Uau. Ah, é verdade, eu Sabe o que lembro. aconteceu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que sobrou dessa história? O cancelamento e a demissão do Leonardo Narlock. A coisa mais importante dessa história, que é a doação de sangue por casais gays, foi esquecido e deixado de lado. O debate, né? O grande debate. A gente fica tão preocupado em cancelar, em eliminar os outros seres humanos, que psicologicamente é muito mais de a gente enxergar nos outros defeitos e bater neles porque a gente não quer se bater, né? Não quer se açoitar, que a gente deixa de falar do que interessa. Uhum. A gente fez uma campanha de doação, uma campanha de conscientização de falar assim, galera, quando alguém vai doar sangue, não interessa a vida sexual. Quer dizer, ela interessa pra caralho, só que vai passar por uma pesquisa. A pessoa vai responder essa pesquisa. Ela vai dizer, olha, eu me protejo no sexo, não me protejo, porque isso é perguntado também para heterossexuais. Lógico. Aí depois tem um teste no sangue. O sangue não é bom, olha o perigo que eu tô correndo agora com essa expressão, né? Ele é eliminado, ele é descartado, ele não vai para dentro de outra pessoa, entende? Então, na real, nós tínhamos que ter aproveitado o lance do Leonardo Narlock e deixado ele pedir desculpas, ou deixado ele falar que falou errado, ou deixar ele explicar melhor no outro dia, ele continuar na CNN, a gente Lógico. aprender com o episódio, e assim, eu não tenho nada a favor ou contra o Leandro, mas ouçam lá no meu episódio lá, porque ele conta a história inteira e o que aconteceu com ele. E ele assim, ele falava pra mim assim, cara, eu vou te falar de... Não exatamente com essa palavra. Eu não sou homofóbico. Uhum. Eu não sou. Eu não tenho nada contra gay. Nada. Absolutamente nada. Eu não sou homofóbico. Mas você vira. Hoje em dia você vira uma coisa que você não é assim, né, cara? Ah, não, mas por que ele teve capacidade? Pode falar assim, cara, ele se expressou errado. Tipo assim, sabe? Ele... Não é o vídeo daquele cara dando 10 socos numa mulher. Uhum. Aquele cara Aquele merece ser cara. cancelado. Aquele cara tem Exato. que ser afastado da sociedade, ser preso e falar para a sociedade, galera, quem dá 10 socos numa mulher fica preso. Não vai mais em bar, não vai viajar mais pro Recife, não anda mais de carro, não namora mais, só se conseguir uma namorada e ela for fazer uma visita íntima, né? É esse o recado que a gente dá para a sociedade. Agora o cara se atravessa num conteúdo na TV ao vivo, nem chance de se explicar no outro dia, cara. Agora, Sabe? e essas conversas que você tem Vai dar tido... merda, Felipe. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Prepara. Uma hora Uma hora vão achar, daqui uns 4 anos, daqui uns 4 anos. numa hora vão eleger um insano pra presidência da República. Sabe? As pessoas vão encher tanto saco dessa coisa de politicamente correto, de perseguição, de pessoas que não estão cometendo crimes, e sim erros, que daqui a pouquinho, cara, o Brasil vai ficar tão puto com isso que vão botar um doente mental na presidência da República. Porque no fim no fim acaba tendo mais exposição o próprio cara da CNN do que o cara que deu o soco ali. Tem cara, tem nome. Acho que um tem cara e nome e o outro não. E o outro que devia ter cara e nome não tem. É lá um grandão lá que socou lá a mulher e tal. E Felipe, ainda, eu nem sei porque nós estamos falando desse assunto, a conversa tá boa, né? Nós estamos indo no flow, né? Não, mas... Eu tenho filhos agora, tá? Eu tive filho tarde. Eu tive filho primeiro com 39 e o segundo com 40 anos de idade, né? E aí eu comecei a lidar com algo ancestral, que é como tu trata teu filho e cria o teu filho. E eu comecei a entender que se eu cancelar o meu filho a cada erro dele, eu não vou educar ele. Isso não é educação. Total. Sabe? E se criam filhos mais ou menos organizados dentro de uma família. Cara, vamos lá, 60 mil anos? 15, 16, eu não sei exatamente quando o núcleo familiar, porque tinha Nasceu. uma coisa de família meio bagunçada, meio tribo, né? Eu não sei quantos, mas eu tenho certeza que são milhares, eu tenho certeza que são milhares e milhares e milhares de anos. É assim que se cria um filho.
tô observando, tô falando, sabe? Eu não sei se eu tô sendo romântico demais, assim, se eu tô sendo infantil demais. Eu acho que tem muita merda sendo falada. É óbvio que como deve ter gente escutando a gente, ouvindo, é assim, pra ti é barbada falar, eu não sinto nenhum preconceito, assim como tu. Nós somos homens, nós somos brancos, a gente não passa fome, a gente não é pobre, tá tudo, não tem nada. A minha vida tem zero preconceito. Eu não sei o que é preconceito. É óbvio que tem que se lutar para recuperar. Eu achei a ideia da Magazine Luiza realmente ativa. Realmente ativa. Tipo assim, cara, a gente precisa botar mais negros. Aí, beleza. Onde que nós vamos buscar negros nas universidades? Vai lá na formatura de qualquer curso e conta quantos negros estão se formando. Aí as empresas vão buscar a gente nas faculdades. Tá, quem é que se formou? Nossa, formaram 30. Cara, eu preciso de um negro. Pá, tem um. Aí tu vai ter que fazer uma seleção, né? Aí a seleção não tá só atribuindo a cor da pele, tá atribuindo a outras coisas. Uhum. E aí vai passar uma pessoa, então vai rodar o branco e o negro. Entende? Então a Magazine Luiza, tudo bem que isso também pega um marketing interessante, mas foda-se. Vai entrar negro na Magazine Luiza. Exato. Aí tu acelera. Cara, tem 200 milhões de estudos comprovando que cotas melhoraram a vida dos negros, das famílias, das universidades e dos empregos depois. Tipo assim, colocar uma parte da sociedade que tá, essa massa pensante que estava afastada dentro de uma sociedade, melhora tudo. Claro, você começa, né? Precisa começar esse ciclo, para daí ele se Quem desenvolver. já tá lá tem uma nova vivência. Exato. Esse negro que chega lá dá de cara com outro mundo já mais adaptado e mais palatável a ele, né? Que aceita melhor ele. Já começa a ficar mais normal ter colegas negros, entende? E aí tu vai se misturando e as coisas vão dando certo, entende? Mas como é que foi a cota? Foi com o dedo na cara? Foi com cancelamento? Foi com conversa, É galera. lógico. Com Mas conversa. Aí aceitaram. E hoje os críticos, lá de anos atrás, é mais de década já isso aí, já pegaram os números e viram assim, fudeu. Fudeu, tá aqui os números, galera. Ó, é só resultado positivo, cota, cara. Acelerou um afastamento de pessoas que não estavam entre nós, Felipe, eu e tu. Agora eu falo de nós dois mesmo, entende? Total, mano. Então, cara, tem maneiras de fazer. Mas eu tenho certeza que não é gritando e botando o dedo na cara e eliminando essas pessoas. Talvez tu perca um soldado que possa lutar ao teu lado, né? Totalmente, cara. Mas eu percebo muito no seu discurso, Potter, no seu conteúdo, assim, no dia a dia, esse exercício diário, você se cobra essa empatia, né? Você busca... E aí você fez aí durante a quarentena um conteúdo sobre perdão. Você escolheu o tema perdão, assim, e... Quem que tá aqui? Eu tô olhando pro lado aqui. Que tá em casa, parece essas coisinhas assim, né? Meu Deus, cara. Quanto tempo? Quanto tempo? Ele vai fazer 1 ano em dezembro e tá com 10 meses, né? É isso, né? E tu sabe pra onde ele vai agora, cara? Pra onde? Pra academia, pra ginástica. Você tá brincando? Tô falando sério. Não, contigo, só deixa resolver esse pouquinho. Vem cá, Sete. Felipe, desculpa. Imagina. Desculpa, cara. Imagina, Tá, imagina. tava falando sobre empatia, perdão, né? Falando assim, né, como você tem exercitado isso, assim, eu acho muito legal, porque eu acabo aprendendo mesmo com você, te ouvindo atentamente, assim, achando legal. A Ouvindo gente... as pessoas, né, Felipe? Aí que tá, né? Ouvindo elas, né? Porque, Exato. cara, isso foi uma coisa que bateu em mim, assim, de uma maneira meio estranha, assim. Eu vou chegar no perdão, tá? Uhum. Eu vou chegar no perdão. Bom, eu trabalho em rádio. A rádio tem um tempo finito. No Brasil, 23 horas, porque 1 hora é do governo, onde as 3 casas ocupam lá o espaço da Voz do Brasil, né? O jurídico, o executivo e o judiciário, o executivo e o do parlamento, né? O Congresso. E aí, cara, eleições 2018, Haddad versus Bolsonaro. Cara, casa caindo, todo mundo brigando, uma loucura. E aí eu tive uma discussão num grupo de família. Sabe? Aí eu falei assim, cara, eu vou ouvir pessoas que pensam diferente sobre isso. E aí, na rádio não dá. Porque a rádio é finito. São 23 horas distribuídas conforme uma programação. Tô falando da Atlântida e da Gaúcha, né? Na Atlântida não cabe, porque é uma rádio de música. E na Gaúcha caberia, mas não tem espaço.
Eles vão ter que demitir alguém para eu criar um produto? Não. Podcast. Gente. Até porque produtos que eu fazia viravam podcast, do on-air pro podcast. O que não é exatamente um podcast, né? O Pretinho Básico vira um podcast, tá lá na lista, lá entre os 30 mais ouvidos do Spotify, babá. Mas eles são 10 edições inéditas por semana que viram um podcast. Então as pessoas escutam a hora que querem. Aí eu vou criar uma coisa chamada Porta Entrevista e comecei a fechar entrevistas com pessoas que eu tinha certeza em quem iam votar. Certeza. E eu vou te falar aqui rapidamente. Foram 6 episódios só. Aqui, Porta Entrevista. Onde que eu clico para mudar ali a ordem? Tá do... Calma aí. Porque eu quero mostrar aqui, mais antigo para o mais novo. Aí eu entrevistei. O primeiro episódio foi com Felipe Moura Brasil, que era muito contra o PT na época e hoje é muito contra o Bolsonaro. Depois a Laura Carvalho, aquela economista que lançou a Valsa Brasileira, uma menina mais linkada ao campo progressista, esquerda, e o livro até critica algumas ações econômicas do governo Dilma. Depois eu entrevistei o Davi Coimbra, que é um colunista aqui, que estava escrevendo que criticou o PT sempre e estava escrevendo não votem em Bolsonaro, então é uma mistura. O Peninha, que eu vou entrevistar para sempre, que é um doente mental completo, uma insanidade maravilhosa de se ouvir. O Rafinha Bastos, que era alguém de humor, que não estava falando muito, e falou, e acabou. Então foi 1, 2, 3, 4, 5. Todos que você sabia o voto, digamos assim. Ou eu sabia o que eu queria daquilo ali, né? Aí eu botei, olha só, foi 10 de outubro, 15 de outubro, 22 de outubro, 23 de outubro, 25 de outubro. E aí teve eleição no domingo. 5 episódios. Aí no terceiro episódio do Peninha, eu recebi uma mensagem. Cara, tu já olhou o ranking do Spotify? Eu assim, como esse ranking do Spotify daqui é de música? Assim, não, de podcast. Aí eu entrei lá. Nerdcast Potter Entrevista. Eu disse, não. Caralho. Não pode ser. Aí entrei pra ver os números do Peninha. 30 mil em sei lá quantos dias. Do Felipe Moura Brasil já tava em 20 e poucos mil. E aí eu parei e falei assim, cara, eu sou pago pra falar. Eu não falo nos podcasts. Eu só ouço. Eu presto atenção no que a pessoa tá falando pra minha próxima pergunta ter a ver com o que ela tava falando pra linkar numa coisa. Então não é uma pergunta, não é um caderninho com perguntas frias, assim, tipo aquelas entrevistas por e-mail, né? E aí o Felipe falou assim, pô, eu calei a minha boca, eu ouvi as pessoas, eu deixei elas exporem de maneira absolutamente livre do tempo que elas quiserem aquilo, não briguei com elas, só caminhei junto, de mão dada ali, né? E aí quem ouviu gostou. E aí eu comecei a receber feedback, cara, eu odeio o Felipe Moura Brasil, mas eu escutei o cara, pô, tem coisas que eu concordo. Cara, eu odeio esse Davi Coimbra, esse imbecil, mas sabe que aquela coisa que ele fala sobre eu gostei. Então, o público, eu saquei uma coisa, Felipe, que eu nem desconfiava quando eu comecei. Quem nos ouve e quem nos vê é muito mais sagaz do que a gente imagina. E a gente não sabe disso porque quem chega na gente, quando é elogioso, a gente esquece o elogio. E quando é porrada, aquilo bate na gente e tu fica pensando, todo mundo é daquele jeito. Que raiva. Na real, cara, que se tu entregar alguma coisa pro mundo, vai ter gente que não vai gostar. Eu chego a me emocionar. Maravilhoso. Na verdade, mas foi um choro, mas um choro de sopetão, assim, né? Que vem rápido, assim. Um espirro, né? Então, cara, eu me dei conta disso. Falei assim, cara, eu vou abraçar a causa. Aí ganhou o Bolsonaro. A próxima temporada foi Bolsonaro. E agora? Aí eu comecei com o Lobão. Depois o Tass. Lobão? E aí, como é que foi com o Lobão, cara? O Lobão já tinha mudado o seu ponto de vista? Não, 9 de outubro. Acabou de ganhar o Bolsonaro. Nossa, deve ser louco assistir essa entrevista agora, é documento, 31 minutos tem. Depois o Tass, depois o Fernando Schiller, depois o Alexandre Versignassi, que é o editor da Super Interessante. Depois a Ana Paula do Vôlei, né, que é uma guria de direita. Aí veio o André Rizek, depois o Marcel Van Hatten, um deputado. Depois o Chico Sá, o Flávio Morgenstern, que é o cara daquele site Senso em Comum, que é um cara também de direita. Depois a Manuela Dávila, que perdeu a eleição e estava falando o que ia acontecer com o Bolsonaro depois.
Kim Kataguiri, o Paulo Germano, que é um cara daqui, o Pedro Bial, de novo o Davi Coimbra, o Lucas da Fresno, o Zé Pedro Goulart, que é um publicitário um publicitário e diretor de cinema daqui de Porto Alegre, o Peninha, o Luciano, o velho da van. Uau! Né? E aí acabou a temporada. E a entrevista com... Entendeu? A mistura completa que é. Todas as pessoas, eu perguntando para elas, tá, Bolsonaro, e agora? Sabe? Cara, e eu deixando elas falar. E aí eu me achei, cara, aquilo fez um bem fudido para mim, porque assim, eu comecei a escutar pessoas que eu discordava, né? Depois de sentar, cara, de ouvir elas, entende? Beleza. E aí as pessoas começaram a ouvir com esse sentido também, tipo assim, eu vou escutar para ver como é que é. E aí as pessoas depois de escutar, elas retificavam coisas ou ratificavam. Ah, é um idiota. Aí eu ouvi o Potter entrevista, puta, é um completo idiota mesmo. Sabe? Ou assim, pô, legal, tem algumas coisas interessantes ali, sabe? Comecei a ver que o público tem assim. E aí hoje, cara, é um podcast que, tá, eu faço menos ele, mas assim, ele já tem quase 2 milhões de plays, até aqueles plays que são considerados plays mesmo, né? Uhum. E é no mínimo 5 minutos, assim. E a média de cada 10 pessoas, 7 chegam até o final. Sensacional. Porque isso no universo do podcast é algo que são números muito valiosos, porque como é um conteúdo longo, uma pessoa que ficou o conteúdo inteiro, essa pessoa, ela tá na sua, né? Ela realmente tá com você mesmo, assim. Agora, Potter, você acha que o mundo tá mais... Eu não sei, nessa pandemia, né, estourou essa coisa de todo mundo começou a fazer seus bate-papos e suas lives e tal. Você acha que as pessoas estão mais dispostas a conversas? Eu vejo até assim, tipo, pessoas, youtubers, por exemplo, começando a se abrir para agora conversar mais longo. Um monte de gente está se abrindo para isso. Você acha que tá na moda a conversa, assim? Você acha que a gente está passando por um momento de maior aceitação? Esse público tem a ver com esse momento de, não, deixa eu ficar aqui 1 hora com ele aqui, deixa eu ouvir aqui. É uma coisa estranha, né? Porque eu gosto da plataforma... de podcast que eu consigo fazer uma outra coisa junto, né? E agora eu tô gravando que nem tu pelo Zoom e tô aproveitando o vídeo, porque ganha entrevista em vídeo também, né? O brasileiro adora conversar, né? É uma característica brasileira, né? Mesmo o estado mais fechado, Santa Catarina, cara, bobagem, cara. Chega ali, a galera vai gostar de conversar, então acho que isso é legal, assim. Eu acho que aconteceu uma coisa meio voyeur na pandemia, assim. Eu acho que as pessoas se descobriram como é bom falar, assim, e ter alguém vendo, sabe? De vez em quando eu entro numas lives, assim, tem 7 pessoas. E a pessoa falando como se fosse a Marília Gabriela, sabe? Com milhões de pessoas ali, sabe? Vendo, assim, sabe? Fazendo perguntas no outro tom de voz, assim, sabe? E eu olho assim, cara, e o meu sentimento é tipo assim, pô, que legal isso, né? Porque é um conteúdo sendo entregue, né? É um conteúdo sendo entregue. Aí tu vai fechar ou não. Tem o Thiago Nigro, né? Thiago Nigro, o cara da Primo Rico. Primo Rico, né? Isso. Cara, esses dias ele tinha uma live, eu entrei na live dele, cara, tinha 16 mil pessoas. Não, tem pessoas que têm um engajamento ali, que tem... Você fala, 5 da tarde eu vou estar ao vivo, tá todo mundo. Meu Deus do céu, cara. Aí tu olha pro lado ali, sei lá, tava a Sabrina Sato conversando com uma outra atriz, assim, tinha 4 mil. Que é um número gigantesco também, né? Mas Sim. assim, Então, entende? Assim, cara, como uma coisa nichada. Então, eu acho, Felipe, que depende muito de onde tu estás, assim, sabe? Mas assim, vamos lá, tem profissional de áudio, tem profissional de vídeo, tem profissional de escrita, tem profissional que faz tudo isso aí, mas eu acho que a galera sente quando tem uma expertise. E acho que a internet criou esse ambiente para profissionais de internet. Total. Que, obviamente, são de vídeo, né? Não tem como não ser de vídeo, né, cara? O Brasil não tem uma plataforma... Acho, cara, tirando o Nerdcast, assim, que hoje até tem bastante vídeo, assim, de ser tipo nos Estados Unidos, que tem podcasts que são só podcaster. Cara, só podcast. Entende? Tipo assim, então o cara tá lá entrevistando lá e é podcast, assim, sabe? No Brasil, o rádio tem muito isso, né? Porque no Brasil se escuta muito rádio. O sul do Brasil tem um rádio muito forte, porque a gente faz um rádio platino, um rádio argentino e uruguaio. A narração de jogo não tem aquele eco do Maracanã. Aqui tem um outro jeito de fazer, sabe, rádio. Então o áudio é muito forte aqui. Ele é muito companheiro. Tem muita história de rádio aqui.
né? A gente faz aqui um programa chamado Timeline na Gaúcha, que as nossas entrevistas se espalham pelo Brasil, cara. Viraliza. Sabe? Porque é muito forte o rádio aqui. A produção de rádio é muito competente. Conseguiu o personagem certo na hora certa. Total, cara. Sabe? E isso não é agora, isso foi sempre assim. Então, eu acho que na pandemia, todo mundo se descobriu um pouco comunicador. Só que lá, no final das contas, porque assim, né, Felipe? A gente tem mais saco que os outros, né? Uhum. Não é fácil ficar entrando também, entrando toda hora na live. A gente tem mais saco, porque a galera é uma onda. Todo mundo agora é tipo o técnico estrangeiro no futebol brasileiro. Isso. Né? Quando é que vai acabar a onda? Quando todos os times tiverem técnicos estrangeiros e tiver os piores times do Brasil com técnicos estrangeiros. Os caras vão olhar, não presta. Técnico estrangeiro não presta. Exato. Porque é um time que ganha o campeonato, né? Assim, hoje, por uma incrível coincidência, tem 3 treinadores estrangeiros nos 3 primeiros colocados. O Jorge Jesus fez o que fez no Flamengo. Entende? Tipo assim, mas vai passar onda. Eu acho que é uma onda de conversa. Porque nem toda conversa é agradável. Sim, então, mas esse é o grande, né, o grande objetivo nosso de tentar tornar essas conversas agradáveis e não deixar ser só mais uma conversa. Você fala muito dessa característica cultural, assim, do rádio no Sul. Eu sou filho de argentinos e eu surfo Fui muito. uma foto esses dias com os caras com camisa do Racing Clube, né? Família Solari, família Solari ali na Argentina. Quem é que torce lá? Existe de quê? Eu sou Boca, pero mi papá é São Lourenço, meu papai é São Lourenço. São Lourenço, E eu bebo muito dessa fonte, mas você falou também da questão cultural do americano, né, cara? A palavra broadcast faz muito parte do que eles fazem, né? E aí eu acho que vocês aí no Sul fazem um pouco disso, assim, já. Se entender como comunicador é entender que é o dia inteiro aqui mesmo, nesse microfone, falando e conversando e por dentro das coisas, né? É uma coisa meio... É paixão de quem faz e paixão de quem acompanha, né, cara? Todo mundo tem os seus comunicadores preferidos, assim. E, cara, e dependendo da tua idade, assim, né? Essa paixão, ela é diferente, assim, né? Eu tava aqui antes de estar contigo. Eu tenho um outro podcast que eu faço com outros amigos meus, o Marcão, o Magro Lima, que é um companheiro meu de vários podcasts, aliás, e mais o Daniel Escola, que é um radialista, jornalista daqui, né? E que é chamado Era Uma Vez no Oeste. Isso, porra. Eu vi hoje ao vivo. Pois é. E aí a gente começou a fazer ao vivo, assim, a gente tem um feedback ali, né? Meio que imediato, assim, né? E a gente faz para 200 pessoas ao vivo, 300 pessoas ao vivo, né? Porque a gente fazia pelo Zoom, aí, cara, vamos botar ao vivo também. Vamos botar ao vivo. Lógico, só com né? 2 botões a mais ali. Exatamente, né? E linkamos ali o Zoom com o YouTube, deu, beleza. O público, cara, ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Sabe assim, apaixonado de cobrar, assim, para assim, cara, desculpa, vocês contaram a história de Camelot completamente errada. E aí vem, cara, aí tu começa a dar conta, tipo assim, cara, na real, o público sabe muito mais do que a gente, sabe? E aí eu fico pensando, por que um cara que sabe muito mais que eu me escuta? Olha, bom pensamento. Porque eu, depois de 20 anos, eu acho que eu tenho capacidade de fazer com pessoas que têm a mesma capacidade uma conversa ser agradável. Boa. Há 20 anos eu não conseguia. Só que eu tô indo na academia, Felipe, todos os dias. Todos os dias eu levanto supino de me comunicar. Todos os dias. Então tenho 200 milhões de cagadas. Só que, galera, desculpa. Eu tô mais preparado do que uma pessoa que pegou para fazer uma conversa no Instagram agora na pandemia. E não tem demérito nisso, porque se essa pessoa continuar, daqui a 20 anos, ou talvez menos, se ela tiver talento, vai ser melhor do que eu. Então, eu acho que comunicar é também repetição. É também repetição. Pega qualquer grande comunicador e pega a primeira entrada no ar. É horrível. É horas de voo, né? É horrível. E aí a pandemia, principalmente através das lives do Instagram, nos apresentou péssimos comunicadores. Agora. Só que isso apareceu para todo mundo. Eles são péssimos comunicadores agora na pandemia. Daqui a um ano, eu tenho certeza que se eles continuarem, já é muito melhor. Já é muito melhor do que hoje, assim, sabe? Então, cara, eu acho que não é... Eu não sei se despertou isso, assim, sabe? Uma coisa que eu vi que aumentou, que é o tamanho das entrevistas, né? Esses dias um estudante de jornalismo me convidou, até eu vou ter... Eu tenho com outro estudante agora aqui, depois eu vou sair de ti aqui pra entrar no cara. E aí eu tava marcando com um cara e eu falei assim, só que eu tenho meia hora. O cara assim, porra, meia hora não dá tempo, Potter. Olha. Você sabe o que é meia hora, cara?
Mas quando você começa a fazer conteúdo muito comprido, meia hora vira meio nada mesmo, né, cara? Nada, né? Mas vai entrevistar um deputado meia hora, vamos ver se tu consegue. Né? Eu falei pra ele assim, cara, meia hora é uma eternidade, cara. Cara, eu já tive com Kevin Spacey uma entrevista 5 minutos. Fui até a Cidade do México pra 5 minutos. E aí, meu... Que filme que Aproveita. era? Era Superman, ele fez o Lex Luthor. A gente tá gravando no dia 29, né? Ontem, dia 28, eu gravei com um psicólogo e palestrante chamado Rossandro Klingey. Ele é de Campina Grande, Paraíba. E uns 10 ouvintes, uns 10 pessoas que acompanham o podcast, quando eu comecei, me foram lá no Instagram e falaram assim, entrevista esse cara, entrevista esse cara, entrevista esse cara. Aí quando chegou no 8º, eu falei assim, puta, né, cara? Aí vi uns vídeos assim, vi que ele tinha um flow legal de falar assim. Cara, a entrevista de ontem, cara, eu chorei na entrevista umas 2, 3 vezes. Sabe aquelas pessoas que têm o dom de chegar e com uma categoria te expor numa situação assim que ela é tão linda, ela é tão importante de limpar tudo assim e mostrar, cara, na real é o seguinte, o que interessa é isso aqui, ó. Uhum. Aí eu falei assim, eu agradeci, né, cara, que porra, eu tô gravando um podcast. E aí eu até tuitei ontem e botei no Instagram assim, galera, olha só, é um presente aqui. Tá rolando, isso aqui é um presente pra vocês. Eu mal atrapalho ele. Ouçam, cara. Então, cara, eu tenho tantas coisas legais assim. E no Perdão, eu acho que não foi uma temporada que mudou tanto assim a minha percepção, mas ela me deu de presente ouvir pessoas. Eu ouvi, por exemplo, vai na semana que vem, a André Surak. Olha, caramba, você ouviu Bruno Surfistinha e André Surak, meu. Eu achei muito legal essa escolha sua. A Bruna, por exemplo, a entrevista dela é muito forte, né, cara? O pai dela morreu sem perdoá-la. Ela não sabe onde está a mãe dela, sabe? Ela se abriu assim naturalmente, não queria aquilo lá. E ela falou, né? A André Surak teve uma mudança de vida, ela era lá paniquete, alguma coisa desse tipo. Ela foi legendete, ela trabalhou com a gente, cara. Ela trabalhou no Legendários com a gente, olha que loucura. Eu conheci a Andressa nessa época. É verdade. E aí ela quase morreu no processo cirúrgico lá, de embelezamento, entre aspas. E aí ela virou completamente fio, assim. E a conversa vai ser lançada segunda-feira. Segunda-feira, que dia? 29, 30, 31, 2, né? Acho que é 2, né? De novembro. No feriado, isso aí. Feriado. Boa. Aí, cara, é uma puta entrevista. Ela se converteu, né? Ela se converteu. Se converteu assim, porque ela enxergou uma luz. E aí, cara, aí por que eu entrevistei ela de uma maneira mais leve? Porque eu tinha feito uma temporada perguntando se Deus existia. Que é a temporada disparada de mais audiência. Disparada de mais audiência do podcast. Que é um tema que eu não dava nada, assim, sabe? Porque aí eu entrevistei Bolsonaro e agora. Aí eu vi que tinha uma questão de esquerda e direita. Aí eu perguntei para um monte de gente, que diabos afinal são esquerda e direita? Nessas coisas de esquerda e direita eu vi que tinha muita coisa de religião, de Deus. Aí eu perguntei se Deus existia. Caraca. Sabe? Aí depois de Deus existir, parece que, tipo assim, a sensação que eu tive assim, cara, já deu. Tá ótimo isso aqui. Aí eu fui para um cientista, eu fui para o Leandro Carnal, eu fui para o Peninha, que tomou cogumelo e se encontrou numa outra camada lá com não sei quem, sabe? Cara, foi um aprendizado do caralho, assim. Eu fiquei meio trancado, eu fiz uma temporada sobre, eu nem lembro mais, assim, uma temporada sobre jornalismo, aí começou a pandemia, aí comecei a perguntar para pessoas, tipo assim, daqui para frente, o que vai acontecer, né? E aí eu cheguei no Perdão, porque rolava essas coisas de arrependimento. Eu senti que durante a pandemia as pessoas estavam meio que fazendo deixa eu dar uma avaliada na minha vida. E aí quando tu para e senta, avalia a tua vida, tu começa a ver erros. E aí eu vi assim, será que as pessoas estão se perdoando, blá, 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 e comecei a fazer uma coisa de perdão, assim, sabe? E aí acho que agora acabou, assim. Acho que acabou, assim. Acho que agora a próxima vai ser personagens. Quero ouvir pessoas para contar suas histórias de vida, assim, sabe? E aí eu vou tentar trazer pessoas completamente diferentes pra gente trazer mundos diferentes, assim, até pro papo ficar mais à vontade. Porque tu não consegue tanto entrevistado pra falar de esquerda e direita, tanto entrevistado pra conseguir de Deus. Agora, a pessoa ser um personagem por si só, sei lá, Galvão Bueno. Já, tipo. Galvão, e aí, Galvão? Porque ele é um personagem. Faustão. Tô pensando grande, né, cara? Mas vou pegar também, sei lá, o padre de uma paróquia, sabe? Né? Porque sempre tem personagens legais pra se descobrir, assim. Mas essa curadoria, essa editoria é muito legal de se fazer, né, Paulo? Porque você fica pensando sobre isso, assim, não, vou fazer por temporadas, né? Essa curadoria é muito legal, de conseguir ir além, assim.
Mas uma coisa que eu sei, claro, se tu busca audiência, o personagem interessa muito. Né? Primeiro as pessoas vão em alguém que elas conheçam, né? Então, personagens famosos dão audiência. Mas você tá Mas o meu, buscando audiência? cara, zero hipocrisia. Eu faço podcast pra mim, Boa. né? Mas se começar a dar 100 pessoas por episódio, eu não faço mais. Justo. Fui zero hipócrita, né? Maravilhoso. Zero hipócrita. Tipo assim, sabe? Eu acho legal conversar com pessoas, mas, cara, até porque eu não vou convidar uma pessoa pra parar 1 hora, Pedro Bial, para 1 hora, blá, 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 e 100 pessoas, sabe? Eu não sou estudante de jornalismo. Estudante de jornalismo tá nesse momento aí, de aprender a entrevistar, não sei o que. Não que eu não tô aprendendo ainda, óbvio que eu tô aprendendo a entrevistar. Claro. É óbvio que uma entrevista me quebra as pernas, né? Ontem eu fui xingado por um deputado no timeline. Entende? Tipo assim, sabe? Sério? Porque, tipo assim, eu fiz uma pergunta que ele não gostou e o cara me xingou, beleza. É do jogo, podia fazer a pergunta de uma outra maneira, blá, 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 beleza. Mas assim, a audiência, pô, a audiência é um selo de qualidade, né, galera? Né? É legal chegar lá no Spotify lá e ver que tá entre os 100 mais, sabe, no Brasil, né? Porque agora tem muitos, né, cara? Eu não sei se o Spotify respeita muito também os números. Eu acho que respeita, porque eu faço parte de um podcast que tem muita audiência, que é o Pretinho Básico. Então eu tenho noção. Eu conheço uns caras que me abriram a audiência deles que estão acima do Pretinho. Então respeita, eles têm mais audiência mesmo, sabe? Então eu consigo fazer uma métrica, assim, eu sei a minha audiência. Então eu acho que realmente é sério o ranking, assim. E é legal ver, é legal ver. É legal fazer um trabalho que as pessoas gostam, assim, sabe? É legal de verdade, assim. O Era Uma Vez no Oeste tá entre os 150. O Era Uma Vez no Oeste é muito legal, cara. Todo mundo aí que estiver ouvindo a gente, conheçam, também dá pra você achar pelas iniciais, EUVNO, né? Era Uma Vez no Oeste, procura. É bem cabeçudo, né, Potter? Posso dizer assim? Posso dizer Eu assim? acho que é adulto, cara. Dá pra falar que ele é adulto. Ele não é intelectual, porque a gente não tem tanta capacidade assim. Mas a gente traz alguns temas, assim, interessantes, assim, né? Que a gente gosta de conversar, né? E Eu então, aprendo acho legal. bastante. Então, ele é adulto. Ele é um Aham. podcast adulto, assim, sabe? É, A nossa idade, 40, 41 anos. tem esse diferencial. Pode escutar, né? Óbvio. Potter, mais duas coisas aqui, pra não te tomar mais muito tempo, ó. Primeira, assunto do dia. Vou aproveitar Potter aqui, que não foge da raia, fala de tudo. Bom, tivemos aí, né, o nhonho, o momento nhonho. Tem uma arroba liberada agora no Twitter, né? Arroba nhonho? Não, o Ricardo Salles, ele fechou a conta dele, então tá liberado lá o R, não sei o que, Salles. Fechou a conta no Twitter? No Twitter, é. Alguém pegou lá e mexeu no Twitter dele. Ele disse que sim, né? Ele disse que foi isso aí, né? Mas e aí, conta, que momento é esse que o ministro do Meio Ambiente chama o presidente da Câmara de nhonho? E aí? Eu acho que primeiro tem um elemento redes sociais, né, cara? Todo mundo pode se expressar, assim, sabe? E acho que alguns outros governos foram salvos porque não existiam redes sociais, né? Porque a gente teve, com essas coligações brasileiras, a gente teve muito idiota no poder, né? O PT teve que se coligar, o PT, que era o dono da ética brasileira, teve que se coligar com muita gente idiota. Se tornou também um idiota, né? E isso não sei o que fala, foi o Olívio Dutra, um dos maiores petistas da história, fundador do partido, falou para nós no microfone. A frase dele é que o PT caiu na vala comum dos partidos brasileiros. Então petista, primeiro fique bravo com o Olívio Dutra, depois comigo. Eu acho que é um elemento de hoje, assim, como todo mundo pode falar, chega tudo. E como chega tudo, a gente tem a falsa noção de que piorou. Na verdade, a gente não consegue comparar porque antes não chegava. Não existe a comparação, porque... Exatamente. Porque assim, o Rodrigo Maia criticou o ministro do Meio Ambiente do Brasil. Num tweet. Faz de conta que ele criticou numa rádio. Aí para o Ricardo Salles responder, ele teria que entrar numa rádio. Né? Aí, para ele entrar numa rádio, ele não ia falar nhonho. Ele é mais educado, ele vai estar conversando com alguém. Ele seguraria um pouquinho o verbo. Seria mais político, né? Então não existiria isso aí. Então eu acho que a rede social já colabora para isso. Eu não tô de frente com o cara, não, uma conversa. Tem a torcidinha ali, né? Os cheerleaders ali torcendo por mim, sabe? Então acho que esse ambiente é tóxico por natureza e colabora para isso, tá? Mas
tem vários políticos no mesmo dia, nas mesmas redes sociais, não chamando outras pessoas de nhonho. Entende? Então não é a desculpa da rede social, sabe? Cara, eu lido diariamente com a política. Eu preciso estar com isso por causa de um programa de rádio aqui no sul do Brasil que eu já citei. Eu acho que dão muita bola para essa turma. Dão muita bola. Eu acho que tem muita isca, muita coisinha jogada lá, E a galera sabe? cai. E como o jornalista, ele é muito ativista, que para mim é um erro grotesco, porque ou tu é jornalista, ou tu é ativista, entende? Eu me formei na faculdade de jornalismo, eu sei como é que pelo menos na minha época, assim, sabe? Né? Tipo assim, o ativismo é muito forte realmente dentro de uma universidade, mas tipo assim, a primeira coisa que eu fiz depois de me formar foi na central do PSTU pegar minha carteirinha, né? Aí a vida depois foi me deixando um pouquinho mais de centro e a minha profissão me obrigou a estar no centro, né? Porque eu vou entrevistar e vou ter que ser duro com Lula e com Bolsonaro. 2 personagens que eu já entrevistei e que eu fui duro. E assim como os meus colegas junto comigo foram. Então, cara, eu acho que tem muito erro nisso tudo, sabe? Tem frases do Bolsonaro que é só um imbecil falando uma coisa. Não precisa dar manchete, não precisa reverberar. É o tiozão do churrasco, mas Potter, a função que ele tá é muito importante. Mas, galera, ele é o presidente, ele ganhou a eleição. Não dá bola. Não dá bola. Tu vai cair em toda a batalha que ele quer criar diária, já era. Entendeu? Sabe? Óbvio que aqui é o ministro falando com o chefe com o líder da casa, né, com o presidente da Câmara, é uma coisa um pouco mais grave. Pode criar uma crise institucional perigosa para a nossa vida real. Mas, Felipe, vou falar bem a real, eu acho que dá para fazer uma peneira maior aí. Eu acho que o jornalista pode ser mais jornalista e menos ativista, sabe? Acho que o público pode ter um entendimento melhor, assim, de que sim, tem que cobrar o presidente para ele ser mais presidente da República, né, cara? A gente quer olhar para esse cargo, né? E olhar com admiração. Eu posso discordar, mas eu admiro, Com sabe? leveza, pelo menos, né? Com É, leveza. Olhar para o presidente com leveza. exatamente, exatamente. Então, tipo assim, vai passar, mas daqui a pouco vai ter outro cara grotesco, Vai. sabe? Em outros países do mundo tem pessoas de esquerda grotescas, assim, sabe? Então, a minha treta aqui não é com direita e esquerda, sabe? É com uma outra coisa, sabe? Uma outra coisa que cerca isso tudo, sabe? Potter, pra gente encerrar, você sempre aí, durante os programas, acaba puxando alguma coisa. Ó, um livro do Peninha, que chegou aí agora há pouco. Puxa aí alguma coisa, pô. Mostra pra gente aí, tem alguma coisa por aí, do teu lado. O que você pode mostrar? Ó, vou mostrar 2 coisas, tá? Boa. Esse livro aqui, eu ganhei do Marcão, chamado White, do Bret, do Bret Easton Ellis. Ele é o cara do Psicopata Americano. E ele é branco, careca, gordo e gay. E ele estava na lista para escrever um romance e ele começou a observar o mundo. E aí eu comprei em espanhol, porque o inglês estava pesado de ler para mim. Aí aqui é branco. Infelizmente não existe no Brasil, mas existe para comprar em Kindle. Se chama Blanco, porque é muito parecido aqui. O espanhol não vai ter nenhum problema para ler assim. Onde ele tira sabe aquilo que a gente estava falando sobre cancelamento? Ele sacou antes isso aí. Ele tem um puta podcast, o Bret Easton Ellis, um puta podcast, né? Que agora tem que pagar para ver, tem que assinar para ouvir, filho da puta, né? E, cara, ele entendeu melhor e antes de todo mundo essa coisa de cancelamentos desnecessários. Ele aprofunda como eu não consigo aprofundar com palavras, assim, sabe? Eu não tenho capacidade para isso. E o livro, ele vai contando a história da vida dele, né? Que sofreu preconceito, que foi eliminado em alguns momentos porque ele era gay, que ele é gay, blá, 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 assim. É muito foda mesmo. Então, procurei Blanco ou White, do Bret Easton Ellis. E eu vou entrevistá-lo, o Michel Laub, né? Um escritor brasileiro, gaúcho. Esse aqui é o último livro dele, Solução de 2 Estados. Cara, esse cara aqui é muito foda. Esse aqui é o último livro dele. Mas o livro foda dele, que também tem a mesma temática, deixa eu ver se eu acho ele rápido de olho aqui. Eu acho que eu emprestei de... Achei. Aí. Tribunal da Quinta-feira. Tribunal da Quinta-feira. Isso é uma obra-prima.
Michel Laub. Uma obra-prima. Sobre o que é? É um cara, ele é cancelado, o cara. Não existia a palavra cancelamento ainda. Uhum. Ele é cancelado e a vida dele começa a cair. Aí tu entra na vida dele e começa a entender o ritmo que ele coloca, o jeito que ele conta, sabe? É o tribunal. Aí vai entender também o tipo assim, cara, é obrigatório. Tem 200, não, nem 200 páginas. 182 de leitura. Ótimo. Tribunal Se da é pra Quinta-feira. comprar alguma coisa, Tribunal da Quinta-feira do Michel Laub. Já ajuda ele também, já compra. Tá na Companhia das Letras, ele tá numa editora grandona. Último, É muito solução de 2 estados. solução. É, que é o último dele. Mas assim, eu só tenho grana pra um. Vai nisso aqui. Tribunal da Quinta-feira. Boa. Dicas do Potter. E você vai Comprar entrevistá-lo. Você vai entrevistá-lo. Vou entrevistar. Eu tô lendo aqui, eu quero ler esse último dele, que tem alguma coisa sobre perdão também, assim. Ele vai ser o último entrevistado sobre essa temporada de perdão. E eu quero acabar o livro, tô acabando quase ele, porque é difícil ler com um filho, né, cara? Puta, 2 pequenininhos, cara. Cara, esse pau no cu aqui que apareceu aqui agora aqui, ele tá acordando, cara. 5h30, Nossa, 5h40. Caralho, velho. E Aí tu aí, como levanta é? e fala assim, cara, eu não acredito nisso, cara. Praticando perdão, né? Aí tu entra no quarto e ele abre um sorrisão e tu assim, eu sou um merda. Eu sou, Tá vendo? A gente cresce e vira merda. É. sabe? É por isso que ele vai acordar amanhã, ele conquista, ele faz o que quiser com o sorriso dele. Então, tá foda. E aí eu tenho que achar tempo, assim, né? Serão 2 colorados, né? 2 colorados. Porra. Por favor. Já tem o... Mentira, que você já botou os guri no... Essa aqui é a minha carteirinha de Olha, sócio. maravilhoso. Aí nasceu o Federico e aí eu fiz essa aqui. Olha a foto. Não, você tá brincando, cara. Bom, não tem nem escapatória, Federico, então. E o Santiago também já ganhou a carteirinha dele. Cadê a fotinha dele? Não, tá aqui, desculpa. Que absurdo, cara. Todos pequenos. Cara, Maravilhoso. o futebol aqui, como na Argentina, cara, é a primeira pergunta. Hereditário. É a primeira pergunta. É colorado ou gremista? Isso. Depois é Não, homem, mulher. Depois a gente vai falar sobre outras coisas que interessa. Exato. Não, o que não interessa. O que não interessa. Bom, ficamos aqui 1 hora falando sobre tudo que não interessa aqui no nosso Sistema Solar e Podcast. Hoje recebendo Luciano Potter. Potter, brigadão. Prazer te conhecer, né, cara, virtualmente, mas quando vier pra São Paulo, aí se vier em breve, vamos se encontrar. E se eu for pro Sul, te dou um grito. Eu tô marcado pra ir pra São Paulo. Bom, a pandemia fudeu com tudo, então nós vamos organizar um assado uruguaio. Pronto, cara, bem charrua. E eu vou levar umas carnes aqui pra ti. E, Fechado, cara. Vamos fazer um vídeo ajoelhando na minha frente. Maravilhoso. Charrua, churrasco charrua. Tipo os argentinos fazem como sabe? Messi. Parado. É do caralho, eles são foda, né? Nossa, cara, a maneira deles de torcer é... Aqui, meu... Qualquer coisa. O primeiro show que eu fui na Argentina foi no Rage Against the Machine. Eu fui pro show e eu voltei pro hostel com a bermuda e com um tênis. Eu perdi a camiseta, uma meia e um tênis. Maravilhoso. Mas é que eles comemoram. Um show de rock pra eles é jogo de futebol. Não tem. E eles cantarolam, né? Aquelas partes que não são cantadas, né? Tipo assim, sei lá, eu vou pegar aqui Come As You Are. E aí começa a tocar e eles começam... Cara, eles são muito Eles foda. cantam os riffs, né, cara? Eles cantam riff de guitarra. Sabe que tem no YouTube vídeos assim, The Best Crown in the World. É um compêndio que tem o volume 1, 2, 3, 4, não sei onde tá. Que são os artistas internacionais tocando na Argentina e falando. Falando assim, cara... Comentando sobre. Falando pra esse cara, o que tá acontecendo aqui? Que animal, cara. Que animal. Quando tem show grande, eu vou pra Buenos Aires. Sério? Eu vejo em Porto Alegre, mas eu dou um jeito de ir pra Buenos Aires ver. Você vai de carro? Não, aí eu vou de avião. Tá, vou de avião. tá. Já vi Foo Fighters 2 vezes lá. Vi Rage Against the Machine, que é o show da minha vida. Acho que eu vi Killers lá também. Putz, The Killers, eu adoro The Killers. Monumental? Você pegou algum no Monumental de Núñez? No Monumental, só o do Foo Fighters. Aí depois o AC/DC tocou lá, e aí o bairro de Núñez proibiu. Agora tem que ir lá em La Plata ver. É bem ruim lá o estádio que tem lá. Mas beleza.
Que legal, cara. Assistir, os argentinos são muito roqueiros, assim, e sabem torcer. A torcida do San Lourenço, inclusive, a gente falou também, tem uns vídeos deles no YouTube dos cantos que eles fazem, com as músicas famosas e tal. São maravilhosos, cara. Criativos, é muito legal. Eles são foda, eles são É foda. muito legal. Eles são foda, mesmo, de verdade. Valeu, Potter. Beijo pra ti, cara. Obrigado, tá, mano? Grande beijo. Te mando depois todo o conteúdo aí, tá bom? Claro, pra Valeu, espalhar aí. mano. Obrigadão. Valeu. Até a próxima.